Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o segundo vídeo da série Uma Semana Desconstruindo o Sermão do Monte à luz da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar da bem-aventurança que está no capítulo 5, no versículo 4, no Evangelho de Mateus. E ela diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No vídeo anterior nós explicamos que antes da conversão há a convicção do pecado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer desses ensinamentos também. Na conjectura atual, mundana, na filosofia mundana, na filosofia secular, nós temos sempre que nos apresentar aos outros com uma felicidade que talvez não é nossa. Não é aceitável hoje em dia você chorar, você expor suas emoções que possam ser vistas como algo negativo. Por exemplo, chorar hoje é sinônimo de fraqueza, tanto para o homem como para a mulher moderna. Então, nós vivemos em um mundo onde nós devemos sempre aparentar-nos, apresentarmos como pessoas felizes, sorridentes, independentemente dos nossos problemas, independentemente do que nós temos passado na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, enfim. Nós temos sempre que nos apresentar como pessoas felizes. E muitas vezes nós, crentes, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nos amoldamos a esse sistema. E nós sempre queremos apresentar ao outro, ao não crente, um evangelho que não é um evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que muitas vezes é choro, que é lástima, que é sofrimento, que é dor, que é pesar, e a gente acaba apresentando como se fosse só alegria, só felicidade. Porque o crente hoje, ele tem o dever de ser sempre feliz, principalmente aquele crente que é ministro da palavra do Senhor. Então ele não tem direito de estar triste, ele não tem o direito de sentir dor, de sentir pesar. Ele sempre tem que ser uma pessoa alegre, acima de qualquer tristeza ou fatalidade que acontecer em sua vida. Nós sabemos que não é bem assim que o evangelho acontece. Por isso que tantas pessoas se distanciam do evangelho quando passam a se converter, quando passam a frequentar a igreja, porque o veem como solução para os seus problemas. E a culpa disso está em nós, que oferecemos a eles um evangelho de açúcar, um evangelho onde tudo é legal, onde tudo é bom, onde é mil maravilhas. E na verdade não é bem assim. Fosse desta maneira, o apóstolo Paulo não tinha sofrido tanta perseguição, e assim os outros apóstolos, apóstolo Pedro, e tantos outros homens de Deus não teriam morrido por amor ao Senhor e não teriam padecido tantas tristezas por amor a Ele também. Então o evangelho de maneira nenhuma é fácil, de maneira nenhuma é totalmente agradável, é só felicidade. E nós temos apresentado um evangelho totalmente distorcido. Mas vamos continuar. E muitas pessoas nesta busca, pela felicidade, porque o tempo todo nós somos direcionados, nós somos encorajados a buscar uma felicidade que muitas vezes não vem, principalmente na área cristã. Porque elas estão pensando que essa felicidade ela pode vir interiormente, pessoalmente falando, através de qualquer coisa. Mas essa felicidade ela não pode vir sem ser acompanhada de uma convicção do pecado. A felicidade e a convicção do pecado de maneira nenhuma estão separadas. No outro vídeo nós falamos que nós precisamos primeiro nos convencer para depois nos converter. E é dessa maneira que funciona. Primeiro nós nos convencemos do pecado, e essa ação é feita pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. Primeiro nós nos tornamos humildes, reconhecemos este pecado diante de Deus, reconhecemos que nós nada somos, e depois a nossa reação correta diante disso é nos lamentarmos, é chorarmos essa condição de pecaminosidade, é chorarmos essa condição miserável que nós nos encontramos
antes de sermos limpos por Deus, antes de chegarmos ao consolo. Então, o cristão que verdadeiramente é humilde de espírito, ele se vê nessa condição de pecado, ele lamenta essa condição de pecado. Mas ele lamenta só a sua condição? Não. O verdadeiro cristão, aquele que chora face à sua pecaminosidade, também chora face à pecaminosidade do outro. E por isso, quando ele é afrontado, por isso, quando ele é perseguido, por isso, quando ele é caluniado, ele não culpa a outra pessoa, porque ele sabe que ela está escravizada pelo pecado, porque ele sabe que, na verdade, não é a pessoa, é a sua condição decaída que está fazendo com que ela haja desta maneira. E da onde vem este consolo? Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que choram. Isso parece um paradoxo, porque como pode ser feliz uma pessoa que chora? A condição de felicidade é encontrada porque aquele que chora, aquele que se lamenta diante do seu pecado, ele sabe que ele não pode fazer nada por si mesmo, ele não pode mudar por si mesmo, então ele vai em busca de um Salvador. Ele vai encontrar aquele que pode fazer absolutamente mais, abundantemente além do que ele pensa e do que ele imagina. E certamente o sangue deste Salvador, ele purifica-nos de todo pecado. E esses pecados são jogados no mar do esquecimento. Então, esta pessoa que verdadeiramente se converteu, que se arrependeu, que se lastimou frente a esses pecados, vai encontrar uma felicidade que está em Jesus Cristo, pela reconciliação que nós temos com Deus através do Filho amado, Jesus, aquele que verteu sangue na cruz para que hoje nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Então, aquele que verdadeiramente se arrependeu, verdadeiramente se converteu, se lastimou diante dos seus pecados e do pecado do próximo, ele vai começar a ter uma atitude de cristão e vai começar a caminhar para ser cada vez mais parecido com Cristo, porque para isso nós somos chamados. O consolo vem de onde? O consolo vem de um dia nós estarmos com Cristo em glória, porque este dia nos foi prometido, onde o pecado será completamente banido, onde não há choro, não há tristeza nem dor. O consolo virá quando o nosso Jesus descer, quando o nosso Jesus fundar a nova Jerusalém, novo céu e nova terra, onde tudo será paz. E não haverá espaço para pecaminosidade, é onde nós lá estaremos com Ele. Então o consolo é isso, de maneira nenhuma aqui fala sobre um choro humano, um choro natural, aquele padecimento de questões naturais, de problemas naturais. Não fala desse choro. Aqui fala do choro diante da sua pecaminosidade, diante da sua condição espiritual, não natural. Aqui fala que você será consolado, porque existe um Deus no céu, existe um Filho que morreu por amor à sua vida, para que um dia você possa estar com Deus, para que um dia você possa ser limpo, completamente limpo e lavado desta pecaminosidade, desta condição em que, infelizmente, nós ainda nos encontramos sujeitos. Outrora nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Mas ainda assim há uma luta constantemente contra a nossa própria carne, contra os nossos próprios anseios, anelos, desejos. Esta luta finalmente será vencida pelo consolo que há em Cristo Jesus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Fica na paz, amanhã nós voltaremos com mais ensinamentos, dando continuidade, a essa série de vídeos. Compartilha com um amigo que precisa ouvir isso. Deus te abençoe.